Oi, minhas lindas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda aula desse quarto módulo que está sendo incrível. Espero que vocês estejam amando o nosso programa Menopausa Cancelada. E o assunto da aula de hoje eu sei que é interesse de muitas de vocês, que é a queda da libido e a baixa lubrificação vaginal, que atrapalha muito, principalmente na hora da relação, né? Acaba atrapalhando a relação com seu parceiro. Então vamos falar as formas, né? As estratégias de acabar de uma vez por todas com esses terríveis sintomas através da alimentação, chás, shots, óleos essenciais, suplementos fitoterápicos para devolver ali todo o seu libido e a lubrificação vaginal. Então vamos antes começar falando da queda da libido, certo? Que ela é classificada, caracterizada pela baixo interesse e atração sexual pelo seu parceiro, a dificuldade de chegar no orgasmo e a dificuldade de chegar excitada, de ficar excitada. E eu sei que muitas de vocês acham que isso é só pela queda da testosterona, né? Uma queda hormonal, mas isso é apenas um dos fatores, um dos pilares que acaba, né, ocasionando a queda da libido. E a baixa lubrificação vaginal, a secura vaginal, ela dá muita queimação, coceira, pode dar corrimento, é muito caracterizada pela dor, né, durante a relação sexual, e ela acontece pela queda do estrogênio, que também é um hormônio que vocês já estão ouvindo falar muito, né? O uso de remédios, como por exemplo anticoncepcionais prolongado, né, há muitos anos ou está ainda usando, uso de antidepressivos, ansiolíticos, a remoção dos ovários e a baixa excitação, né? Você não consegue ficar excitada a ponto de promover ali o líquido da lubrificação vaginal, mas você pode sim ter uma vida saudável, uma vida feliz, mesmo produzindo pouco líquido lubrificante, tá? Que eu vou te dar todas as estratégias ao longo dessa aula. Bom, então vamos falar agora dos pilares do libido, certo? São 8 pilares e esses 8 pilares têm o mesmo peso, têm o mesmo grau de importância. O que isso quer dizer? Se um desses 8 pilares estiver ali mais ou menos, sabe? Ah, esse tá legal, esse não tá tão legal, esse tá mais ou menos, esse tá péssimo, o seu libido não vai ser mais o mesmo. Então você precisa dar o mesmo grau de importância para esses 8 pilares. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, né? A ponto que vocês possam se identificar ou não com esses pilares. Bom, o primeiro pilar é o tabu, certo? E muitos mitos acabam podando essa sexualidade, essa excitação, por muitas vezes ser pecado pensar nisso, ser pecado desejar isso, né? Ou não se permitem, né, pensar nessa relação com o seu parceiro justamente por muitos tabus que tem ali por trás dessa sexualidade. O segundo é o relacionamento, né? Muitas vezes ele acaba estando desgastado, né, com o seu parceiro e você não tá tendo uma boa relação, né, do dia a dia com ele. Como você vai conseguir se entregar, principalmente para esse momento que há muito toque, há muita relação de carinho, com uma pessoa que você não tá nem se dando bem durante o dia? Então a relação com o seu parceiro, o relacionamento diário com o seu parceiro acaba influenciando muito no seu libido. O terceiro é o autoconhecimento, né? Muitas vezes nem você sabe como você gosta, o jeito que você gosta, o estilo que mais te satisfaz. Então muitas vezes a falta de se conhecer faz com que o parceiro também não conheça você e por isso que dificulta ali o prazer, principalmente durante a relação. O quarto é a baixa autoestima, né? Isso acontece muitas vezes quando a gente não está se sentindo bem com a gente mesma, né? Uns quilinhos acima, uma pele mais flaça, estrias, celulite, cicatrizes. Isso acaba influenciando muito a nossa autoestima e prejudica muito na relação, porque muitas vezes quer fazer com todas as luzes apagadas, quer fazer com roupa, né? Fica ali esse clima envergonhada, então você acaba não relaxando, né, o seu corpo também, dificultando ali, principalmente na hora da relação. A quinta é a fase da vida, né? Tem muitas vezes, muitas fases da nossa vida que a gente está trabalhando muito, tanto nós como o nosso parceiro, e como que a gente vai conseguir
pensar nisso se a gente tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, né? Então isso também acaba afetando tanto a sua relação como o seu parceiro, né? Às vezes o seu parceiro tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer que acaba não pensando nisso. Se ele não pensa nisso, você também fica com preguiça, muitas vezes, de ir atrás e acaba deixando, e aí o libido vai indo por água abaixo. O sexto é a saúde física, né? Então ali a gente vai justamente falar sobre esse assunto porque engloba a alimentação. Então uma alimentação ruim, gordurosa, com açúcar, né? Rica em carboidrato, isso faz deixar o seu metabolismo mais lento, né? Favorece os quilos acima, o sobrepeso, dificultando também, né? Você ter disposição, muitas vezes você se sente sempre cansada, com preguiça. Doenças, uso de medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos, que faz diminuir muito o libido. O sétimo é a saúde mental, né? Muitas vezes ansiedade, depressão fazem com que você não fique com a cabeça no momento presente, e cabeça no momento presente você também não pensa nisso, né? Você fica pensando tanto em coisas ruins, em coisas que vão acontecer ou coisas que já aconteceram, né? Quando essa saúde mental não tá legal. Casos também de estresse muito longo, né? Estresse crônico, isso também piora muito a qualidade do libido. E por último e não menos importante, como eu falei, todos esses pilares têm o mesmo grau de peso, a mesma importância, que são os hormônios, né? Então, nesse caso da menopausa, a queda principalmente que vai afetar o libido é a testosterona, que é a hormonal da testosterona, e também a queda dos neurotransmissores dopamina e serotonina, que estão muito ligados ali à sensação de prazer e bem-estar. Então, vamos falar das estratégias para aumentar esse hormônio testosterona, para aumentar o libido, o estrogênio para aumentar a lubrificação vaginal, colocar ali os alimentos para aumentar os neurotransmissores, dopamina, serotonina, melhorar a vasodilatação, incluir alimentos afrodisíacos, incluir atividade física, certo? Só que ressalto a importância novamente, de nada adianta você incluir o melhor shot, o melhor chá, né? Fazer toda ali a estratégia alimentar para recuperar os seus hormônios se você não tirar de uma vez por todas carboidratos simples, né? Farinha branca, açúcar, frituras, glúten, leite, todos os seus derivados, os industrializados. Então, de nada adianta você continuar ali inflamando o seu organismo com esses alimentos tão ruins, né? E incluir os alimentos tão bons que vai dar elas por elas, certo? Então vamos começar falando dos alimentos afrodisíacos. Qual que é o principal efeito desses alimentos para aumento do libido? Bom, eles têm propriedades vasodilatadoras, tônicas, termogênicas, né? Eles aumentam a irrigação do sangue, principalmente nessa região genital. Então, faz ali estimular, né, o seu desejo para o libido, né? Aumentando consequentemente o libido. Então eu trago aqui para vocês o amendoim, tá? Ele possui uma substância, um aminoácido chamado arginina, que é vasodilatadora, né? Então vai melhorar a irrigação sanguínea, principalmente na área genital. E ali vem pasta de amendoim, o amendoim mesmo, o leite de amendoim. Então tudo que vem do amendoim é considerado afrodisíaco. A beterraba e a melancia, então trago para vocês o suco do fogacho, que também, né, vai ajudar para o fogacho, também vai ajudar para a melhora do libido. O cardamomo, ele é uma sementinha que você encontra em loja de produtos naturais, certo? Em algumas cidades é mais fácil, em outras cidades é um pouquinho mais difícil de achar. E ela é muito utilizada na medicina ayurvédica. Ela tem um sabor picante, quente e doce ao mesmo tempo, muito utilizada para o aumento ali do libido, justamente pelo seu efeito afrodisíaco. Os chás de urtiga dioica, damiana e panax ginseng, pelo seu efeito tônico, né, e estimulante, afrodisíaco. Abacate, principalmente pela quantidade de glutationa que possui, com o efeito do aumento da glutamina. O chocolate, também pelo efeito do aumento do neurotransmissor serotonina. E ali eu trago vários alimentos que vão estar ajudando também no aumento desse neurotransmissor, que é a banana, o abacaxi, kiwi, aveia,
ovos, o chocolate 70% ou cacau em pó 100%, que também vão ter efeito afrodisíaco, né? E, consequentemente, vão aumentar o neurotransmissor serotonina, deixando vocês mais felizes e com mais prazer. As ostras possuem grande quantidade de zinco, é uma proteína magra, possui pouca gordura, né? Então é ótimo para consumir. Justamente esses alimentos, eles são interessantes para consumirem próximo da sua relação sexual, né? E as especiarias gengibre, açafrão, pimenta do reino e cravo, também pelo seu efeito estimulante e tônico. Então esses alimentos são considerados afrodisíacos. Agora a gente vai falar dos alimentos que vão ser precursores de testosterona. E a testosterona é um hormônio extremamente importante para aumento do libido, para ganho de massa muscular. E trago aqui para vocês novamente, né, a atração desse alimento que vocês vão ouvir falar muito durante esse programa, que é o inhame. O inhame, ele possui uma substância chamada diosgenina, que ajuda tanto no aumento do estrogênio, como da progesterona, como da testosterona. Então é um alimento que precisa ter ali na sua alimentação. Ela é uma raiz, então uma raiz, um tubérculo, então ela é essencial ter pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? A farinha de maca peruana e tríbulos terrestres, os extratos, você consegue achar tranquilamente em loja de produtos naturais. Consumir um shot pela manhã com essas duas farinhas é incrível para aumento da testosterona, consequentemente do libido. E a semente de feno grego a gente consegue também encontrar em loja de produtos naturais, tem um excelente efeito para aumento da testosterona. A gente faz o chá dele que vocês vão aprender, inclusive ali na nossa parte prática, fazer o chá do libido, o shot do libido, eu tenho certeza que vai ser incrível. Os alimentos fontes de zinco, o zinco também é um mineral precursor de testosterona, então vocês acham ótimas fontes de zinco, principalmente em ostras, carnes de gado, então tanto na carne como no fígado de gado, leguminosas, principalmente o grão de bico, mas feijão, lentilha, ervilha também possuem, as oleaginosas e a semente de abóbora. Então, oleaginosa entra a castanha do pará, castanha de caju, amêndoas, avelã, nozes, pistache e principalmente a semente de abóbora possuem ótimas quantidades de zinco. Os alimentos vasodilatadores, como já falei para vocês, o suco do fogacho também tem um ótimo efeito para aumento do libido, né, pela função da beterraba, fonte de nitrato, da melancia, fonte de citrulina, e as opções de folhas verdes, né, que também possuem quantidade de clorofila, além de ter a função vasodilatadora. A atividade física é muito importante, né, evitar o sedentarismo, porque piora muito a circulação, causa retenção hídrica, então não vai estar ajudando ali na melhora do seu libido. E volto a falar novamente desses alimentos que vocês acabaram de ver na aula do fogacho, que se você não assistiu, oriento para que você assista, que ela ficou incrível. Os alimentos fontes de estrogênio e progesterona, como o inhame, né, a linhaça, semente de gergelim, o grão de bico com o tahine, que a gente faz o hummus, a soja orgânica, semente de girassol, pistache, tofu, broto de feijão, broto de alfalfa, ginkgo biloba, folha de amora. Então esses são os principais alimentos e também, tá, os alimentos precursores de serotonina: banana, chocolate, abacaxi, aveia, ovo. Todos esses alimentos também vão ajudar na precursão do neurotransmissor serotonina, que vão deixar você mais feliz, tá? E para melhorar a lubrificação vaginal, podem ser utilizados ou são orientados à utilização dos hidratantes não hormonais, que além de hidratar toda a sua região genital, vai melhorar a lubrificação, né? Como por exemplo ali vocês têm 2 exemplos que vocês acham tranquilamente em farmácias, tá? Não precisa de receita médica. Relactagel, hidrofeme, gel lubrificante à base de água também é ótimo para ser utilizado, né, durante a relação. E você também pode estar fazendo uso do óleo de coco, tá? Tem a versão dele desodorizado, então sem cheiro e sem sabor de coco. E ele é um excelente antifúngico, né? Porque essa região genital, ela fica muito suscetível à contaminação de fungo, porque a alteração do pH, ali a alteração da microbiota, dos probióticos da região genital, né? Então o óleo de coco, ele já ajuda a prevenção de possíveis fungos.
E caso você já tenha testado ali o hidratante, o gel lubrificante ou óleo de coco e não gostou, né, dessa alternativa para melhorar ali a sua lubrificação vaginal, eu te oriento duas outras opções, que seria a procura de uma fisioterapia pélvica para fazer o fortalecimento de toda a sua musculatura do assoalho pélvico, que ali você vai aprender a fazer exercícios, né, de contração, relaxamento, que isso vai estimular novamente a sua musculatura dessa região, estimulando também a produção ali das suas glândulas a liberar mais líquido lubrificante. E também o laser, que você consegue achar em clínicas de ginecologias, né? Você consegue fazer uma vez a cada um mês, a cada 2 meses, que também ele vai estimular novamente as suas glândulas a produzirem mais o gel lubrificante, certo? Então agora vamos falar das terapias através dos óleos essenciais. Eu gosto muito do óleo de Ylang Ylang. Ele diminui a ansiedade, ele reenergiza o corpo e deixa o corpo mais sensível ao toque. Então, consequentemente, né, aumentando o libido, ali, aumentando a atração, a excitação com o seu parceiro. Também o óleo de jasmim, cardamomo e patchouli são óleos adocicados, né? Também promovem o relaxamento, diminuem a tensão nervosa, melhoram a fadiga, a irritabilidade e tem esse efeito afrodisíaco, tá? Vocês vão ver que eles têm um aroma adocicado, levemente apimentado, sabe? E a minha recomendação para vocês é que vocês coloquem pelo menos 2 a 3 gotas e façam uma combinação desses óleos essenciais nos difusores, né? Difusor de tomada ou aquele difusor com recipiente que você coloca a água e as gotas ali dentro, principalmente próximo do horário que você vai ter a relação com o seu parceiro. Tenho aqui 2 exemplos de shots. O primeiro shot, ele é para ser consumido pela manhã, certo? Ele é à base de maca peruana, tríbulos terrestres, marapuama e catuaba. E você também tem a opção de adicionar ali o guaraná, por ser mais um estimulante, né? Então esse é um ótimo shot para você consumir pela manhã, que você vai ter o efeito do aumento do libido e também do efeito das ervas estimulantes, dessas especiarias e extratos estimulantes para deixar você mais disposta durante o dia. E o shot do libido noturno, ele é feito com maca peruana e a pifáfia, que é o ginseng brasileiro, que você encontra todos esses extratos tranquilamente em loja de produtos naturais, tá? E não se preocupem que eu vou ensinar vocês a fazerem esses 2 shots. E esse da noite, por que eu oriento à noite? Porque ele não tem substâncias estimulantes, né? Estimulantes eu digo de você ficar agitada, de você ficar ali muito energizada. Você vai ter o efeito afrodisíaco, o efeito da melhora do seu libido, sem prejudicar a qualidade do seu sono. Então, o de manhã você consome ali logo ao acordar ou logo após o seu café da manhã, e o do libido você consome 2 horas antes da relação com o seu parceiro. O chá do libido, existem as ervas que são cocção e infusão, certo? Então, como vocês já viram ali no modo de preparo do chás, tudo que for raiz, rizoma, semente, casca, precisa passar pela cocção por 3 a 5 minutos e posteriormente pela infusão por 10 minutos. E tudo aquilo que for folha e flor é só infusão. Então, para as ervas mais indicadas para o libido, aqui nós temos a semente de fenogrego, a semente de cardamomo, a raiz de pifáfia, que é o ginseng brasileiro, a casca de catuaba, a raiz de urtiga dioica e a raiz de marapuama e a raiz também do panax ginseng, que é o ginseng coreano. E já as ervas para infusão, nós temos o alecrim. O alecrim ele é um tempero, uma especiaria incrível, né? Tanto para utilizar ali nas comidas, ele é ótimo para memória e cognição. Vocês também vão ver ele nessa próxima aula, né? Quando a gente falar de memória e cognição. E nesse caso ele vai estar ali ajudando a aumentar o foco, a concentração, principalmente para você ficar com a cabeça focada nesse momento. E também a erva de São Cristóvão, que é conhecida como Simicífuga racemosa, que você encontra através da folha, tá? E aqui também eu trago para vocês um composto, né? Aqui são os compostos
do manipulado para o libido. E se você tiver interesse em fazer esse manipulado para o libido, é só chamar a gente no WhatsApp do suporte para você fazer essa orientação, que nós passamos para você a prescrição ali carimbada, assinada, né, que ele é feito com os extratos mais concentrados de fenogrego, simicífuga racemosa, panax ginseng, marapuã, maca peruana, tríbulo, ginkgo e ombina. Então é uma alternativa também para você estar ali melhorando o seu libido. E lembrando que as contraindicações dos shots, dos chás, você encontra no e-book dessa aula. Então é muito importante que você baixe o e-book não só dessa aula, mas de todas as aulas, porque ali vai estar a informação completa da nossa aula, certo? E qualquer dúvida que você tiver, é só chamar a gente no WhatsApp do suporte. Então espero que vocês tenham gostado da aula do libido, que tenha sido um assunto bem esclarecedor, que a gente pôde tirar vários mitos ali, vários tabus sobre esse assunto, que não é só queda hormonal, certo? Que não é só alimentos afrodisíacos, precisa pensar nesse desejo sexual como um todo, como está a sua vida, como está a vida com o seu parceiro, né? Se tem a queda da lubrificação vaginal. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para a parte prática e aprender a fazer o shot do libido, os 2 shots do libido, o chá do libido e também um golden milk afrodisíaco com todas as especiarias ali para estimular ainda mais esse sintoma, certo? Então agora vamos para a nossa parte prática. Agora vamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que a gente viu na teoria sobre o aumento da libido, não é mesmo? Então eu vou ensinar vocês a fazerem 2 shots. O primeiro shot vai ser para consumir no período da manhã. Por quê, Gil? Porque ele vai ter efeito mais estimulante, né? Ele vai ter um efeito termogênico, estimulante, também vai melhorar a memória, a cognição, pelo uso da marapuama, certo? Que ele é incrível para isso. Vai ter o efeito da maca peruana, que é um excelente adaptógeno, tríbulo terrestre, também para aumento de massa muscular, o aumento da testosterona. E a gente vai utilizar 4 ingredientes para fazer esse primeiro shot. Um é a maca peruana, tá? Todas esses extratos, essas farinhas, vocês acham tranquilamente em loja de produtos naturais. O segundo é o tríbulos terrestres. Esses 2 principalmente têm o efeito de aumento da testosterona. A catuaba, pó de catuaba e o pó de marapuama, certo? Então todas essas ervas, quanto que vocês vão colocar? Bom, a recomendação para fazer um shot é o equivalente a 2 colheres de cafezinho, tá? Lembrando que essa colher bem pequenininha para um shot, né? Que seja consumido independente do momento que você queira ali do seu dia. Para essa questão, como a gente está utilizando 4 farinhas, 4 extratos, a gente vai utilizar meia colher de cafezinho de cada uma delas. Então eu vou utilizar, ó, meia colherinha de maca peruana, meia colherinha de tríbulos, meia de catuaba e meia de marapuama. Misturei tudo aqui no copinho. Vou adicionar um meio ácido, limão, laranja, suco de abacaxi, vinagre. Pode ser meio limão, pode ser um limão, limão Tahiti, limão cravo, limão siciliano, o limão da sua preferência. E eu sempre gosto, ó, esse limão aqui ele tinha pouco suco, como vocês puderam ver. Eu sempre gosto de estar adicionando, mesmo, né, se tiver pouco suco limão, eu gosto de colocar sempre um pouquinho de água para não ficar tão forte e para ser mais fácil de consumir essas farinhas. Vocês também podem estar adicionando aqui o guaraná, que ele é um ótimo termogênico, estimulante. Também vai estar auxiliando a te dar mais energia e a aumentar o libido, tá? Então essa é a opção para o shot para ser consumido ali no período da manhã. Eu não aconselho que você consuma esse shot após as 2 horas da tarde, principalmente após as 17 horas da tarde,
justamente pelo efeito termogênico, estimulante dele. Se você consumir após as 5 horas da tarde, ele vai prejudicar a qualidade do seu sono, certo? Mas esse aqui é um outro shot que você pode estar consumindo no período da noite, certo? Ali aproximadamente 4, no máximo 2 horas próximo do horário de você ter a relação com o seu parceiro. A gente vai estar utilizando o ginseng brasileiro, né? Você vai achar ele ou como pifáfia ou como ginseng, e a maca peruana, certo? Então esses dois extratos, eles têm efeito afrodisíaco, porém sem ter o efeito estimulante, né? Ter um efeito termogênico, um efeito tônico, então não vai prejudicar a qualidade do seu sono. Então aqui eu vou colocar uma colherinha, então no caso, como eu só estou utilizando dois extratos, eu vou adicionar uma de pifáfia, desculpa, e uma de maca peruana. Vou adicionar nesse caso o vinagre do limão, do vinagre de maçã. Gente, o vinagre de maçã, ele tem grande quantidade, né, de ácido málico, e eu gosto de consumir. Eu dou a preferência para o consumo do vinagre de maçã no período noturno, não que de dia não possa, com certeza você consumir ou pela manhã, de tarde, de noite, vai ser incrível, mas principalmente à noite eu gosto de consumir o vinagre de maçã por ter esse ácido málico e ele ajuda na diminuição dos gases, ajuda na digestão, então ele é bem interessante para isso. Um pouquinho de água. E tá pronto aqui o nosso shot do libido para ser consumido no período da noite, certo? Então essas duas opções são ótimas opções, esse pela manhã e esse no período da noite, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vou arrumar aqui a minha bancada para a gente aprender agora a fazer o chá do libido e o Golden Milk, que é um leite dourado incrível também, que tem várias propriedades afrodisíacas e estimulantes. Agora vamos aprender a fazer o chá do libido, e a recomendação é que você consuma ele 4 a 2 horas antes do momento que você vai ter a relação, né? Claro que o tempo do efeito dele vai depender muito do organismo, então faça o teste, consuma ali 4 horas, se você viu que logo em 2 horas, 3 horas você já teve, né, o efeito estimulante, o efeito afrodisíaco desse chá, então é aproximadamente de 2 a 3 horas o tempo que vai demorar para fazer efeito. Então eu sugiro que você faça o teste, né, e você realmente vai identificar o tempo que o seu organismo demora para começar a apresentar os sintomas, né, o benefício do consumo desse chá. A gente vai fazer um chá hoje que ele é feito com semente de fenogrego, que você acha tranquilamente em loja de produtos naturais, certo? Ela tem o efeito de aumentar a testosterona, ela também tem efeito de diminuição do fogacho, certo? Aqui você vai colocar o equivalente a 2 colheres de chá dessa sementinha, 1 colher de sopa mais rasa, né, dessa semente de fenogrego, e também tem a opção de estar utilizando a semente de cardamomo, certo? Por que eu não vou estar utilizando a semente de cardamomo? Mas eu vou utilizar ela na nossa próxima receita. Ela acaba sendo um pouco mais difícil de achar, ela tem um efeito afrodisíaco incrível, ela é picante, quente e doce ao mesmo tempo, certo? Então na próxima receita eu ensino vocês a utilizar essa semente de cardamomo, porém caso você for utilizar, você tem a semente de cardamomo, eu sugiro que você utilize 3 unidades dessa semente, lembrando sempre de abrir que dentro dela tem mais sementinhas, aí você dá uma macerada, quebra essa semente para estar utilizando no seu chá, certo? Vocês também têm a opção de utilizar a pifáfia, a raiz de pifáfia, assim como eu acabei mostrando para vocês no nosso shot, que a gente fez um shot do libido para consumir à noite, a raiz você também pode estar utilizando. Nesse caso a gente vai estar utilizando a raiz de marapuama, tá? Se você achar raiz de urtiga dioica, raiz de catuaba, casca de catuaba também pode ser utilizado. Panax ginseng, que é o ginseng coreano, ginseng vermelho, eu achei esse sachêzinho aqui numa loja de produtos naturais. E você tem a opção de estar utilizando como ervas para fazer a infusão o alecrim fresco ou desidratado, como é o que eu vou estar utilizando hoje.
Só lembrando que quando a gente utiliza uma erva fresca e uma erva desidratada, como é o caso do alecrim, a fresca vai precisar utilizar uma quantidade menor, né, e a desidratada uma quantidade menor, só para que vocês relembrem, assim como eu falei para vocês na nossa aula do chás. E também tem a erva de São Cristóvão, que é a Simicífuga racemosa, tá? Não tenho a Simicífuga racemosa aqui, mas se você achar ali na sua cidade, no seu estado, compre, que ela tem um ótimo efeito para diminuição tanto dos fogachos, aumento da libido, e ela ajuda muito ali na melhora da lubrificação vaginal. Então ela é muito incrível, essa erva. Então a gente colocou aqui o equivalente a 2 colheres de chá de fenogrego. E aí eu vou adicionar uma colher de sobremesa. Como eu vou fazer essa quantidade para uma xícara, eu vou adicionar uma colher de sobremesa de casca de marapuama. E é sempre interessante que você adicione ali pelo menos 1 a 2 ervas, certo? Então se você, por exemplo, aqui adicionar, eu quero adicionar marapuama e pifáfia, aí você adiciona meia colher de sobremesa de cada uma dessas ervas, tá? Então eu vou levar aqui para ferver. Misturei tudo. Agora eu vou levar para ferver por 3 a 5 minutinhos. Quando levantar a fervura, eu vou voltar para minha xícara e fazer a infusão por mais 10 minutos. E aí tá pronto para consumir o meu chá do libido. Só vou esperar aqui ferver e já mostro o resultado para vocês. Meu chá já ferveu. Vou apagar aqui o fogo. Vou adicionar as ervas. E aqui eu vou adicionar mais um pouquinho do alecrim, que eu gosto muito da erva alecrim, que ele é ótimo para memória, cognição, ele ajuda a manter o foco e a atenção, principalmente nesse momento que a gente precisa estar com a cabeça ali focada, né? Não adianta ficar querer aumentar o libido, né? E ficar pensando na morte da bezerra, assim como eu falei, que é muito importante ter os 8 pilares do libido, do desejo sexual muito bem, porque se algum deles não estiver legal, assim, o resultado, né, não vai ser o mesmo, certo? Então a gente vai deixar aqui abafando esse chá por 10 minutos. Você pode fazer essa receita dobrada, certo? Para você, para o seu marido também, que ambos vão ter o mesmo efeito, vão aproveitar do mesmo efeito desse chá. E agora a gente vai aprender a fazer um leite dourado, que a gente chama ele de Golden Milk, que ele é feito com as especiarias estimulantes e afrodisíacas, que a gente já vai organizar aqui tudo bonitinho para vocês e eu já mostro essa receita incrível. Lembrando só que você vai consumir esse chá de 4 a 2 horas antes do momento, né, do ato ali com o seu parceiro. Agora a gente vai fazer o Golden Milk, que é essa bebida estimulante, afrodisíaca, que tem esse aumento da libido e também tem outros benefícios incríveis para o nosso organismo. Ele ajuda na diminuição da inflamação, consequentemente diminuindo as dores. Também tem efeito de diminuição da glicemia pelo uso da canela, o uso do cardamomo. Tem efeito fotoprotetor, então protege a nossa primeira camada da pele contra a luz solar, a luz azul. Então ela tem inúmeros benefícios para a nossa saúde e também do aumento da libido. Ele é muito fácil de fazer. A gente vai estar utilizando a cúrcuma em pó, né, que tem um ótimo efeito anti-inflamatório e nesse caso ela é estimulante, né, e aumento do libido pela sua função afrodisíaca. A pimenta do reino, porque é sempre importante utilizar pimenta do reino junto com a cúrcuma para conseguir extrair a substância anti-inflamatória dela, que no caso é a curcumina. O melado, que ele tem a função de ferro nessa receita. A sementinha de cardamomo, que eu falei anteriormente para vocês, ela é incrível. Vocês acham em loja de produtos naturais. Ela ficou mais difícil de ser encontrada porque ela também tem efeito de aumento da imunidade. Então ela é incrível. Se você não achar, não tem problema, mas também tem a opção dela em pó, tá? E essa daqui é a sementinha, certo? Mas o que a gente vai estar utilizando é o meio dela,
tá? Então, para essa receita do Golden Milk, vocês só utilizam uma. Mas se você for fazer o chá do libido, eu oriento que você utilize 3 unidades. Ó, a gente abre aqui ela. E dentro tem essas sementinhas. Deixa eu colocar aqui na palma da minha mão que vai ser mais fácil para vocês verem. Ó, dentro tem a sementinha do cardamomo. E para você conseguir ativar a substância dela, é interessante que você dê uma amassadinha. Então a gente vai aqui, ó, macerar rapidamente, que é dar uma quebradinha nela. Você pode estar utilizando uma faca, uma colher também para isso. Ó, macerei a sementinha. Então vai ser o meio de uma sementinha de cardamomo, e se você tiver a oportunidade de consumir essa semente, você vai perceber que ela é picante, mas ao mesmo tempo ela é doce e ela esquenta, sabe? Então por isso que é o efeito dela tônico e afrodisíaco. Vamos estar utilizando a canela em pó também, noz moscada e o leite de amendoim, que vocês viram que ele possui um aminoácido chamado arginina e que ele ajuda na vasodilatação, então irrigando mais, né, mandando mais sangue para essa região íntima, favorecendo no aumento do libido, também efeito afrodisíaco. Então aqui a gente colocou o meio de uma semente de cardamomo. Vamos adicionar meia colher de chá de cúrcuma, meia colher de canela, uma pitadinha de pimenta do reino. Não vai ficar salgado, não precisa se preocupar. Vou adicionar uma colher de chá de melado. Então, vocês viram ali na nossa aula do módulo anterior, quando eu falei as opções para você estar adoçando os seus alimentos. O mel, ele não pode ser aquecido, certo? Ele tem ótimas propriedades anti-inflamatórias, mas se ele for aquecido, ele vai perder essas propriedades. Então, se você optar por utilizar mel nessa receita, que vai ser incrível também, depois de ferver, que a gente vai levar essa mistura para cocção, perdão, né? Depois de ferver, aí você pode estar adicionando mel. Vou adicionar noz moscada ralada, e eu prefiro adicionar ela ralada, né? Ralar na hora, do que utilizar o pó. Também para manter ali todo o aroma, todas as propriedades dela. E o leite de amendoim. Ai, Gil, posso utilizar outro leite vegetal? Com certeza. Um leite de amêndoas, um leite de coco, que originalmente essa receita é feita com leite de coco, mas eu gosto de utilizar o leite de amendoim justamente pela propriedade afrodisíaca que possui nesse leite. Então aqui, ó, misturei todos os ingredientes, vou levar para a panela. Levantando fervura, esse leite já está pronto para ser consumido. Então vou esperar aqui ferver e já mostro o resultado para vocês. O meu Golden Milk já ferveu, já levantou a fervura. Então vocês vão ver como ele ficou muito mais dourado de quando eu levei ele para o fogo. Olhem só. Que coisa mais linda, não? Então aqui, quando a gente ferve, as especiarias que contém nesse chá, a canela, a cúrcuma, o cardamomo, eles aumentam ainda mais a propriedade, tanto assim a questão do cheiro, né, que ele ativa mais o sistema límbico, que vai estimular também a questão afrodisíaca de estar, né, inalando as propriedades desse chá, também pelo efeito dele de anti-inflamatório, fotoprotetor e também estimulante e afrodisíaco, tanto do cardamomo como da pimenta e da cúrcuma. E, claro, obviamente, do leite de amendoim. Então, o consumo desse chá, dessa bebida, né, na verdade, pode ser feito ali 2 até 3 vezes ao dia, sem problema nenhum. Na verdade, só para trazer ainda mais benefícios para a sua saúde, certo?
Espero que vocês tenham gostado. Essa aula do libido, realmente, esse sintoma de queda do libido, ele mexe muito, né, com a nossa autoestima, mexe muito com a relação com o nosso parceiro, e eu desejo que ninguém sofra com esse terrível sintoma depois de assistir a nossa aula e colocar em prática todas essas dicas, tanto em relação aos alimentos, aos chás, os 2 shots que a gente fez, né? Então tenho certeza que essa aula foi muito esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês na próxima aula.